E hoje, irmã Lorena, nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 fases da vida de Elias. E eu me deparei aqui, estudando a palavra de Deus, com 3 fases da vida de Elias. 3 fases diferentes na vida do profeta Elias. Essas 3 fases. A primeira, a fase de correr. A segunda fase, a fase de aprender a caminhar. E a terceira fase, a fase de ser levado por Deus. Com certeza, correr é quando nós estamos com pressa, quando nós temos saúde, quando nós temos vigor. Então nós corremos. Mas chega uma fase na nossa vida que então, ao invés da gente correr, a gente começa a aprender a caminhar. E a gente aprende que caminhando a gente chega mais longe do que correndo. E finalmente há momentos que a gente não pode correr mais, não pode nem caminhar mais. Então, a nossa jornada está terminando. O que acontece? Deus nos carrega, Deus nos leva. E eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que está contido aqui no 2º livro dos Reis de Israel, no capítulo 2 e no versículo 11. 2 Reis, capítulo 2 e versículo 11. Diz assim: e sucedeu que indo eles quem? Elias e Eliseu. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Meus queridos irmãos, aqui nós falamos do final da biografia maravilhosa e esplêndida de Elias, pelo menos no Antigo Testamento. Encontramos alusão lá em Malaquias, falando da chegada do profeta Elias, que era mais um tipo de identidade profética de João Batista. Não é reencarnação, mas oficialmente, biograficamente, o ministério de Elias termina aqui, exatamente aqui. Mas antes de Elias ser elevado ao céu, ele passa por algumas fases notáveis. Nós encontramos, por exemplo, 1 Reis, capítulo 18, verso 46, quando ele está no seu vigor, Elias, quando está com ampla saúde, quando está no seu auge profético, quando ele diz para não chover e não chove, e quando ele diz para chover e chove, ele está tão empoderado, que a Bíblia diz, no capítulo 18 e verso 45, que depois que ele envia o seu moço 8 vezes para verificar se tinha formação de chuva, ele manda uma vez, depois ele manda mais 7 vezes. Então o moço vai e verifica que tem uma mão do tamanho da mão de um homem, a nuvem do tamanho da mão de um homem. Então a Bíblia diz que sucedeu que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. O verso 46, irmã Lorena e irmão Edmar, estão dizendo que Elias tinha tanto vigor, e a mão do Senhor estava sobre ele, que ele cingiu os seus lombos, provavelmente por causa da água da chuva, e veio correndo perante Acabe. E olha que Acabe certamente estava numa carruagem, numa charrete, puxada a cavalos, e Elias veio correndo perante Acabe. Tem uma tradução da NVI, que é a New International Version, a nova versão internacional, que diz que Elias passou correndo na frente de Acabe. E essa eu vejo que é a primeira manifestação do ministério de Elias.
quando ele entende que a vida é corrida, que ele tem todo o vigor, toda a energia, aquele pique. É igual alguém que é novo convertido, irmã Lorena, emocionado e só pensa em correr, faz tudo agitado e está eufórico, cheio de vontade de trabalhar, né, irmã Lorena? Com toda certeza, pastor, um novo convertido, a alegria do encontro com Cristo é tão profundo que ele quer converter todos que vêm na frente. Ele quer expressar o gozo da salvação, o encontro que ele teve com Deus para todos. E a coisa mais linda, pastor, que na longa caminhada a gente vai aprendendo de passo a passo, como um filho aprende a dar os seus primeiros passos. Era Deus ensinando a Elias que caminhando lentamente ele chegaria mais longe. Porque a caminhada, pastor, quanto mais você apressa, mais você cansa. E quanto menos você apressa, você chega mais longe e menos cansado, pastor. Irmã Lorena, a Bíblia Sagrada nos manda remir o tempo. A Bíblia Sagrada também nos diz que tudo que vier à nossa mão para fazer, nós temos que fazer com todas as nossas forças. A Bíblia Sagrada também nos diz: os vivos, esses te louvarão. Ou seja, é um incentivo para fazer o que tem que fazer enquanto é vivo. O salmista Davi ainda diz: porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Ou seja, apressa o passo. Muitos jovens entendem que na vida é necessário acelerar as estratégias de vida, fazer um pé de meia até os 30 anos, porque depois dessa idade tudo fica mais difícil. E na caminhada cristã, muitas pessoas entendem essa necessidade de acelerar o passo. É igual Elias. Muitas pessoas correm eufóricas e elas mesmo promovem ações extraordinárias e se esquecem das reações. E essas reações são as reações do meio que ela vive. As reações do diabo mesmo. As reações do mundo que está entregue ao pecado. E quando nós estamos com muita pressa, igual tem um ditado que diz, quando se vai com muita sede ao pote, é perigoso se engasgar e se afogar. E muitas pessoas começam a corrida numa velocidade assustadora. Alguns membros, novos convertidos, estão eufóricos, cheios de alegria e querem ensinar o pastor, querem ensinar os mais antigos na fé. Eu me lembro quando eu era novo convertido que eu fazia 7 horas de oração por dia. 7 horas. Eu tinha um relógio e naquele relógio tinha um cronômetro. E eu ia marcando, ia contando o tempo de oração diariamente. 7 horas de oração por dia. Eu orava 1h30 de madrugada, de manhã eu orava mais 1 hora, à tarde eu orava mais 1h30, e então, no horário do culto eu orava mais 2 horas, e quando eu voltava da igreja eu orava mais. Tinha vezes que eu não conseguia ficar todo esse tempo de joelhos, então quando eu ia para a escola, quando eu ainda estava no meu tempo de juventude, quando eu ia resolver algumas atividades no centro da cidade, eu caminhava pelas ruas orando, falando com Deus e contabilizava no cronômetro. A minha meta era orar 7 horas por dia. A minha meta era estar em oração 7 horas. Houve um dia que eu orei até 10 horas por dia. E eu me lembro da minha tia. A minha tia, desde que ela se converteu, ela orava 1 hora. E eu perguntava para ela: tia, por que a senhora ora só 1 hora por dia? Talvez os ouvintes estejam imaginando que foi uma ofensa da minha parte fazer esse tipo de pergunta para minha tia. Com certeza é uma ofensa. Mas novo convertido é eufórico. Novo convertido, ele quer que todo mundo se comporte como ele. Quer que todo mundo veja o mundo espiritual pela ótica dele. E a minha tia falou: meu filho, é devagar e sempre. Quando eu me converti, eu orava 1 hora. Quando eu me converti, eu orava 1 hora. Passaram-se 5 anos, continuo orando 1 hora.
Agora já fazem 15 anos que eu sou convertida e eu oro 1 hora. Eu quero dizer aos irmãos que essa minha tia, ainda hoje, já fazem 35 anos que ela é convertida. Ela continua orando 1 hora por dia, mas não é 1h10 e não é 50 minutos, é 1 hora. Ela continua o mesmo tanto. E o irmão Milton, que orava 7 horas por dia naquele tempo, agora ele ora 3 horas por dia, menos da metade, né? Então, meus irmãos, a nossa vida com Cristo é uma caminhada. Às vezes a gente não entende como Deus trabalha e a gente quer correr na frente e a gente pensa que Deus está atrasado. Às vezes nós não entendemos algumas resoluções do ministério, às vezes nós não entendemos algumas situações que acontecem dentro da igreja, mas tudo está no controle de Deus. Não adianta a gente tentar correr desesperadamente, nós temos que ter paciência. Não adianta correr, senão a gente se cansa e é perigoso ainda até perder a corrida, né, irmã Lorena? Com toda certeza, pastor. Quando nós avançamos além do que nós devemos avançar, aí vai ter a espera do tempo de Deus. Aí nós chegamos lá, mas com quem diz, Deus mandou esperar. Então a melhor coisa, pastor, é esperar no tempo de Deus. É caminhar lentamente, com segurança na palavra, com firmeza na decisão de servir a Cristo. Quando eu contemplo, pastor, a diferença entre Elias e Eliseu foi muito grande. Eliseu aparentemente já foi aquele homem tranquilo, e da maneira que Deus usou ele, dá para dizer, bem dizer, além do que Deus usou a Elias, porque o ministério de Elias durou pouco tempo. Ele começou a se desanimar, cansada. Ele começou a orar e dizer, Senhor, eu não sou melhor do que os outros. Ele quis morrer na metade do caminho. Então nós vemos que a pressa, ela traz desespero, pastor. A pressa, ela vai te dar insegurança no caminho. Vai chegar uma hora que você vai dizer, Deus me abandonou. Não é que Deus te abandonou, é que Deus manda você caminhar lentamente e dentro do tempo de Deus, pastor. É verdade, irmã Lorena. O que a Bíblia diz aqui, de forma bem clara, que nós encontramos na palavra, irmã Lorena, é que no versículo 46, a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aqui mostra a euforia dele. Os profetas de Baal e os profetas de Azera, cadê eles? Aquela reverência a Baal, cadê aquela reverência? Aquele povo tudo coxando entre dois pensamentos, acabou. Agora o povo tudo estava convicto do poder de Deus na vida de Elias. Pronto, agora Elias é o novo homem do momento, estava correndo eufórico, mas a correria dele estava com o tempo contado. Logo viria uma canseira. A mulher chamada Jezabel fica terrivelmente endemoniada ao saber do sucesso de Elias, se revolta contra ele e dá um grito, com certeza ensurdecedor: assim me façam os deuses de outro tanto, se amanhã, a este mesmo tempo, não será feito com a vida de Elias o que foi feito com a vida dos meus profetas. E o que ele faz? O que ele faz? Ele ainda tem algum embalo. Vendo ele isso, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Se foi e veio a Berseba, mas a Bíblia não diz que ele correu até Berseba. Por que ele não correu? Por que será que ele não correu? A distância não era tão grande. Acontece que a euforia foi embora.
A euforia de Elias foi embora. Agora ele estava começando a raciocinar de uma maneira diferente. Muitas vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer do nosso jeito. Muitas vezes nós estamos embalados pensando que Deus vai nos usar do jeito que Ele quer, e não é. Às vezes Deus permite a gente passar algumas situações constrangedoras para entender que Ele é poderoso e não nós. Dizem que uma vez um pregador se preparou, estudou, leu a Bíblia, montou um esboço fenomenal, decorou cada um dos tópicos e chegou todo eufórico no púlpito, todo emocionado naquela corrida, e imaginou: hoje vai abalar tudo, hoje vai sacudir as estruturas do templo, com certeza, hoje é o tal do dia que vai acontecer um sucesso aqui. E quando ele está todo emocionado, assume o púlpito, já assume eufórico, falando de línguas estranhas, e começa a pregar, e começa a derramar suor, e a igreja não entende nada do que ele está falando, ou talvez entende, mas ele não consegue passar naquele espírito, naquela emoção que ele tem naquele esboço que ele montou, e ele começa a se entristecer que está a mensagem na metade, ninguém corresponde, e ele vai finalizando a mensagem, ele vai concluindo a mensagem, e ele vê que a igreja não se manifestou, e ele fica triste, e ele desce do púlpito triste, angustiado, e quando ele desce do púlpito angustiado, ele dobra o seu joelho ao pé do púlpito, dobra o joelho e diz: meu Deus, o que aconteceu? Eu estou me sentindo frustrado, envergonhado, eu estou decepcionado, estudei, orei, jejuei, vim tão embalado para ver as coisas acontecer, e olha agora o que me aconteceu. E o Espírito Santo falou com ele: se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Meus irmãos, às vezes a gente imagina que na pressa, na correria, nós vamos chegar no lugar de destaque, mas nós temos que ter paciência. Olha o que a Bíblia diz, quando ele foge para Berseba. A Bíblia diz que ele foge, levar o seu moço em Berseba e vai para o deserto. E quando ele vai para aquele deserto, ele se assenta debaixo de um zimbro e pede a sua morte. Ele pede a sua morte. Até que o anjo do Senhor leva para ele um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele come, bebe e torna a se deitar. É alguém que estava correndo, irmã Lorena, e agora chega no oposto. É um extremo correr e o outro extremo é deitar. Ele agora não estava correndo e nem andando, ele estava deitado, irmã Lorena. Com toda certeza, cansado da caminhada, fadigado, ameaçado por uma mulher. Para Elias foi um momento de grande humilhação. Por isso que a Bíblia diz que Deus exalta os que se humilham, mas Deus abate os exaltados. Então, na caminhada nossa, pastor, nós sempre temos que estar debaixo das asas da humilhação e reconhecer que soberano, que grande, que poderoso, somente Deus. E quando nós reconhecemos isso, pastor, nós descansamos nos braços do Senhor, como uma criança desmamada descansa no colo da sua mãe. Assim se torna o crente na sua caminhada, seguro, tranquilo, sem pressa, sem pedir a morte, mas ter o gozo da eterna salvação, pastor. Glória a Deus. Elias estava deitado, irmã Lorena, deitado, até que o anjo tocou nele pela segunda vez e disse para ele: levanta e come, porque muito comprido será o teu caminho. Deitado você não vai chegar no destino, e nem correndo, porque é 40 dias. É 40 dias. Olha o que a Bíblia diz depois que ele come, no verso 8: levantou-se, pois, e comeu e bebeu.
E com a força daquela comida, ele correu 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E correu, é isso, irmã Lorena? Não, caminhou. Caminhou, olha a diferença. E agora nós chegamos na segunda etapa da vida de Elias. Caminhar na presença de Deus. Caminhar. Ele aprendeu a caminhar. 40 dias e 40 noites. Será que alguém consegue correr 40 dias e 40 noites? Ele caminhou. E ele não parou. Ele caminhou. Foi sobrenatural o jejum de Jesus. Foi sobrenatural os 40 dias de Moisés no monte, e depois 40 dias de novo, os 80 dias de Moisés no monte, e foi sobrenatural a caminhada de Moisés. Meus irmãos, quando nós queremos correr apressadamente, e daqui a pouco eu vou falar sobre algo que parece ser uma contradição, a Bíblia fala da nossa corrida, eu já vou explicar essa corrida, o que significa. Quando nós entendemos o movimento de Deus em nossa vida, e isso vai ser difícil, é depois de alguma experiência. Por isso nós falamos com jovens: tenha paciência, tenha calma, não abandone a tua corrida, aprenda a caminhar com Deus. Talvez você vai encontrar o vento, talvez você vai encontrar o terremoto, talvez você vai encontrar o fogo nessa caminhada, mas não desista, porque daqui a pouco também você vai encontrar uma voz mansa e delicada, que é a voz de Deus. Mas você tem que aprender a caminhar na presença de Deus, irmã Lorena. Com toda certeza, pastor, quando nós olhamos o exemplo deixado por esses grandes homens de Deus, a gente aprende a ter mais paciência, a gente aprende a ter mais amor, a gente aprende a ser mais submisso a Deus e aos nossos superiores. Que coisa linda! Depois de 40 dias, pastor, ele entrou, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? No fim da caminhada, pastor, só sobrou uma noite para Elias descansar, pastor. Irmã Lorena, tem que ter paciência. A Bíblia Sagrada chega a dizer em Hebreus 10:36, e esse versículo eu memorizei. Foi uma mensagem que Deus me revelou para pregar em Blumenau no ano de 2010 ainda. Já faz 11 anos, né? Deus revelou essa mensagem para mim em 2010, 2011. Porque vós necessitais ter paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessitais ter paciência, para depois que fizer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu quero alcançar a promessa, então eu vou correr atrás da promessa. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Fazer a vontade de Deus. Daí receber a promessa. Hebreus 10:36. Nós encontramos ainda, irmã Lorena, um exemplo emblemático da caminhada. É o povo de Israel lá em Êxodo capítulo 15. Quando o povo de Israel caminha, desde a saída do Egito até chegar na terra prometida, Êxodo capítulo 15 mostra o início da caminhada. Irmã Lorena, são 200 quilômetros. São 200 quilômetros. 200 quilômetros é mais ou menos quase que daqui a Itajaí, Santa Catarina. 200 quilômetros era caminho de 40 dias. 200 quilômetros. Demorou 40 anos. 40 anos. Porque parece que o povo não aprendeu a caminhar. Não aprendeu a caminhar. Talvez eles pudessem até tentar apressar o passo para dizer: nós vamos apressar o passo e nós vamos chegar mais cedo. Não é assim que funciona. Na caminhada com Deus não adianta apressar o passo para chegar mais cedo. Se alguém quiser chegar mais cedo, só tem um tempo para chegar, e não é mais cedo. É no tempo de Deus. E para chegar no tempo de Deus não adianta apressar o passo. Para chegar no tempo de Deus, no destino certo, é através da obediência. Se não for na obediência, nós não vamos chegar. E se apressar o passo, nós vamos cansar. E muitos deles quiseram apressar o passo, tentando mudar o método,
tentando construir falsos deuses, talvez murmurando. Muitas pessoas querem apressar o passo e querem murmurar, murmura de Deus, murmura do ministério. Quantas bênçãos nós temos recebido neste ministério? Você que está me ouvindo agora, talvez alguma coisa te causa descontentamento e você quer murmurar, você está querendo acelerar a corrida. Fica calmo, deixa Deus trabalhar, engole suas críticas. Vai chegar um dia que você vai perceber o que Deus queria falar contigo em cada momento. Muitos deles morreram no deserto por causa da murmuração, porque quiseram apressar o passo. Não adianta apressar o passo. Era 200 quilômetros, irmã Lorena. 200 quilômetros. E esses 200 quilômetros, que era caminho de 40 dias, acabou virando 40 anos, irmã Lorena. E Deus provando eles de uma maneira tão tremenda na travessia do Mar Vermelho. Quando nós olhamos o capítulo 14, o verso 3, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistem, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Que coisa linda, pastor, é quando nós se calamos, é quando nós confiamos, é quando nós descansamos verdadeiramente na promessa do Senhor. Nós não corremos, nós não apressamos o passo, mas estamos aguardando o tempo certo do Senhor, pastor. Irmã Lorena, estamos numa caminhada, ouvintes. Não adianta correr e não adianta deitar. Não adianta. Por isso que o escritor aos Hebreus diz para tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Não adianta deitar, não adianta esmorecer, não adianta entrar em depressão, parar de comer, não adianta perder noite de sono, roer unha, não adianta ficar desesperado baseado no que os noticiários estão veiculando por aí. Nós não vamos dizer que é mentira, mas nós também não vamos acreditar cegamente. E nós, muito menos, vamos nos abalar. Estamos numa caminhada. É uma caminhada. Nós temos que entender que estamos numa caminhada. E nós temos que ter a presença de Deus nessa caminhada. Lá em Êxodo 33:15, é dado uma sugestão de Deus que parece que que está definido já, que Deus vai mandar o anjo. Diz: não, eu não aguento esse povo não aguenta caminhar. Esse povo só quer correr. E quem não quer correr quer deitar, quer fazer birra, quer fazer mãe. Esse povo não sabe caminhar. Então, já que esse povo não sabe caminhar, então eu desisto desse povo. Eu vou mandar meu anjo. Eu vou mandar o meu anjo. Vou mandar meu anjo. Não dá mais. E muitas pessoas estão se contentando com o anjo nessa caminhada. Muitas pessoas se emocionam com os anjos nessa caminhada. Meus queridos, não se emocione com os anjos, não se emocione com as fantasias, não se emocione com as novidades, com as vaidades, com as tendências estranhas dessa caminhada. Você vai encontrar muitas atrações e diversões. Deixa eu explicar o significado de diversão. Diversão significa atrativo diverso, para diversificar, para dispersar, para distrair a tua atenção. Essa é a finalidade. Então, por favor, não se esqueça. Não queira somente o anjo, não queira somente os benefícios de Deus nessa caminhada. Queira ter a presença de Deus, porque a presença de Deus é a única garantia que você vai chegar no destino correto, irmã Lorena. E a presença de Deus, pastor, ela te faz descansar na promessa. A presença de Deus, ela te dá uma segurança tremenda. Ela te ensina a ter paciência e esperar no tempo determinado pelo Senhor. Que coisa linda, pastor, quando nós olhamos esta linda palavra que Deus deu para o pastor.
E quando nós olhamos lá no finalzinho da jornada de Elias, que coisa maravilhosa, pastor, é cumprir a caminhada sem correr, sem pressa, mas chegar em segurança, pastor. É verdade, Malorena. O diácono Valdoir Ferraço mandou aqui um versículo, São Lucas 21:19. E quem está falando é o Senhor Jesus. E falando ainda no contexto do sermão profético do princípio das dores. Olha aqui, irmã Lorena, verso 17 do capítulo 21. Eu vou ler mais amplo aqui, diácono Ferraço. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Já tem a Igreja Deus e Amor de Curitiba pegando fogo aí, né, irmã Lorena? E de todos sereis odiados. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Olha, irmã Lorena, no verso 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Olha o 19. Na vossa paciência possuí as vossas almas, irmã Lorena. E é na paciência, é na confiança, na certeza que não estamos só. Não apressa o teu chamado, não apressa a obra que Deus tem na tua vida. Acalma teu coração. Confia, Deus falou, está falado. Deus prometeu, está prometido. Porque Deus, Ele não volta atrás nas suas palavras. Se Ele prometeu que Ele vai te levantar, tranquiliza o coração. Continua a tua caminhada. Na hora certa o teu tempo chega. Em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Irmã Lorena, a primeira fase da vida de Elias é correr. A segunda é caminhar. E quando ele está caminhando, isso a Bíblia diz aqui no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 2, e verso 11. E sucedeu que indo eles andando, o verbo andar é o mesmo verbo caminhar. Senão a Bíblia diria, e indo eles correndo. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não subiu ao céu num carro de fogo. O carro de fogo serviu para separar Elias de Eliseu. Ele subiu ao céu num redemoinho, um vento circular, aspiral, certamente voltado na direção positiva para cima. E é assim que Elias sobe. Eu também não vou tentar explicar fisicamente isso, porque é mistério de Deus. Eu nunca vi alguém ser elevado através de um tornado e ir para o céu, né? Eu nunca vi isso. Agora a Bíblia está dizendo e eu entendo que é verdade. Tenho certeza que é verdade, porém, ele estava andando. Ele estava andando. E Deus tem uma palavra para os ouvintes agora, irmã Lorena. Quantas pessoas que estão andando, que estão caminhando devagar, já faz 40 anos que está no ministério. Pessoas da família zombaram e até mesmo fizeram gracinha, chacota. Lá no começo da fé, lá nos anos 70, 75, 77, nos anos 80, nos anos 90, quanta gente zombava de você. E quantas vezes você chorou. E até hoje você está firme. Muitas dessas pessoas que zombavam de você aceitou Jesus, reconciliou e seguiu o teu caminho. E está contigo no mesmo caminho. Mas quantos se perderam? E você continua firme, continua no caminho. Você continua indo na igreja, continua buscando a Deus. Quantos ataques contra a igreja você continua sendo dizimista? Quantos ataques de Satanás contra a tua vida e você continua orando, jejuando, lendo a Bíblia? Quantas novidades surgiram ao longo dos anos, mas você continua guardando a sã doutrina do jeito que você aprendeu? Quantos crentes mundanos atravessaram o teu caminho com sofismas e com ideologias doutrinárias, verdadeiras doutrinas de demônios, e você continua na doutrina, continua orando, continua buscando, porque você está caminhando.
eu vou dizer qual que é o próximo passo desses crentes fiéis, irmã Lorena. Eu vou dizer qual que é o próximo passo desses crentes que continuam firmes buscando a Deus. Estão trancando de você ir para a igreja, não estão? Talvez a idade não ajuda muito, talvez você não tenha mais o vigor que você tinha antes, mas você continua caminhando. Eu vou dizer qual que é o teu próximo passo. Os céus vão se abrir e você será arrebatado. Aleluia! E você vai morar para sempre com o Senhor, porque você está caminhando e muito em breve o Senhor tomará você para si, igual Enoque foi tomado, igual Elias foi arrebatado, e ficar para sempre com o Senhor, irmã Lorena. E a coisa mais linda, pastor, a firmeza do crente maduro. Ele sabe na hora de falar, ele sabe na hora de caminhar, mas ele também sabe na hora que ele tem que parar e esperar o tempo de Deus. Ele não apressa o chamado. Ele sabe que Deus tem uma promessa com ele. Quando nós olhamos o exemplo, eu sempre falo, pastor, o melhor, o vencedor, a gente vê quem ele é quando ele chega no fim da carreira. O vencedor, ele pode começar de uma maneira, não importa, mas ele só sabe que ele é um vencedor na hora que ele chega no porto seguro, na hora que ele chega no final da sua carreira. Elias sofreu tanto para chegar até onde ele chegou, mas ele aprendeu a não correr mais, ele aprendeu a caminhar lentamente junto com o Senhor, pastor. Glória a Deus, irmã Lorena. A Bíblia chega a dizer em Hebreus capítulo 12, para nós correr com paciência. Olha aí, parece ser contraditório, né? Ué, correr ou andar devagar? Porque está dizendo correr com paciência. Capítulo 12 de Hebreus. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé do capítulo 11, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando a Bíblia fala correr com paciência, a mesma Bíblia diz olhando para Jesus. E o que isso nos ensina? Pode procurar na Bíblia se Jesus correu alguma vez. Pode procurar. Procura aí se Jesus correu. Jesus não precisa correr. Não precisa correr do perigo. Jesus não precisa correr para fazer um milagre. Ah, mas quando Lázaro morreu, Jesus deveria ter corrido. Não, Jesus não deveria ter corrido. Porque se ele ressuscitasse a Lázaro, a ressurreição de Lázaro ficaria no mesmo patamar da filha de Jairo e no mesmo patamar do filho da viúva de Naim. A ressurreição de alguém que morreu de um dia para o outro, ou a ressurreição de alguém que morreu há poucas horas. E o milagre de Lázaro seria de fato o case ministerial de Jesus. A ressurreição de alguém que estava morto há 4 dias. Então Jesus não precisava correr. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que correr com paciência. O que significa correr com paciência? Você não vai andar devagar para você não parar e não desanimar, e você também não vai correr para você não se cansar e não querer atropelar a ordem das coisas, querer colocar a carroça na frente dos bois. Mas você vai andar no compasso de Deus, no compasso de Deus, no compasso de Deus. É isso que a Bíblia está ensinando em Hebreus capítulo 12. E eu encontro ainda, irmã Lorena, 2 Timóteo capítulo 4 verso 7, o apóstolo Paulo dizendo: acabei a carreira. Eu por muitas vezes eu interpretei a nossa vida cristã como uma corrida, daquela corrida mais ou menos de 100 metros, ou uma corrida parecida com a São Silvestre de São Paulo, mas não. Quando a Bíblia diz acabei a carreira, a palavra carreira no original grego é dromos. E a palavra dromos não significa uma corrida com emprego de velocidade.
A palavra dromos no original grego significa espaço a ser percorrido, espaço a ser caminhado, espaço que se percorre caminhando ou correndo mesmo. Mas a palavra dromos significa espaço a ser percorrido. Ou seja, o apóstolo Paulo diz: acabei o espaço que eu tinha que percorrer. E ele agora está demonstrando que ele guardou a fé. Quando a pessoa corre demais, a pessoa passa por tanto escândalo, por tanta luta desnecessária e por tanta tribulação, que geralmente a fé da pessoa está no bagaço no final da sua corrida. E alguém diz: por que você está tão escandalizado? Por que a tua fé está lá no calcanhar? Por que você não tem confiança em mais nada? Por que você está tão abalado? Você fez isso, você fez aquilo, você realizou tanta coisa e a tua vida espiritual está um bagaço. Por que isso? Se for avaliar a vida da pessoa, a pessoa tinha uma vida somente de corrida, somente de desespero. E não é assim. E não é desse jeito. Eu vejo um grande exemplo, a irmã Lorena mesmo, não só por estar na frente da irmã Lorena, mas sempre devagarzinho, sempre. Pouca conversa, silêncio, fazendo a obra de Deus aqui, fazendo ali, quando dá, dá, se não dá, não dá, com paciência. O apóstolo Paulo diz: acabei a carreira, ou seja, percorri o espaço que eu tinha que percorrer. Irmãos, vamos com paciência, correr com paciência, irmã Lorena. Ainda mais agora que está perto de Jesus voltar. Vamos com paciência correr a carreira que nos está proposta. E a coisa mais linda, pastor, é a gente aguardar com paciência a promessa do Senhor. Ainda hoje uma jovem da Itália mandou uma mensagem dizendo que Deus prometeu levar ela para o campo da evangelização. E ela disse: faz 12 anos e não aconteceu nada ainda. Aí eu disse: jovem, é tudo no tempo do Pai. Não apressa o que Deus tem contigo. Aguarda no joelho, porque se foi Deus que falou, Ele é fiel para cumprir com a palavra que Ele falou. Porque com paciência, pastor, nós chegaremos mais longe. Com paciência nós chegaremos mais seguro, mais firme. Porque aquele que começou a boa obra, pastor, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ele começou a obra na tua vida, então descansa nele. Aguarda nele. Ele é fiel para cumprir tudo que Ele te tem prometido, pastor. Glória a Deus, irmã Lorena. Amém. E eu finalizo aqui, ouvintes, lendo Hebreus capítulo 12, verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Oh, glória a Deus, irmã Lorena, que palavra linda. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É Deus falando com alguém que está desanimado, irmã Lorena, desmotivado, triste, preocupado, assustado, apavorado. Deus está dizendo para continuar a caminhada, irmã Lorena. Continuar a caminhada, porque Jesus é conosco. E quando nós continuamos no tempo, no propósito do Pai, nunca vamos se cansar, pastor. Nunca vamos desfalecer e nem desanimar. Chegaremos seguro nas mãos do nosso Pai. Você, jovem, você que tem chamado ministerial, mas eu quero porque quero. Não, o chamado de Deus é diferente, é quando Ele quer e na hora que Ele quer, pastor. Glória a Deus. Eu quero convidar agora as pessoas que desejam reconciliar com Deus, aceitar Jesus,
que levante agora a sua mão para o céu. Vamos orar a Deus neste momento. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, salva minha alma, escreva meu nome novamente lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Eu preciso, Senhor, da salvação da minha alma, e é hoje o dia da vida eterna, o dia da tua misericórdia. Eu creio na tua providência, em nome de Jesus. Queria pedir que a Irmã Lorena fizesse a oração. Irmã Lorena, temos 2 minutinhos. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dai-nos paciência nesta caminhada, ó Pai, para nós chegarmos diante da tua presença em segurança, meu Pai. Senhor, haverá muitas descidas e muitas subidas, haverá momentos difíceis e desertos para ser cortado. Ensina-nos a ter paciência em todo deserto, meu Pai. Ajuda-nos nesta caminhada. Repreenda toda insegurança, todo medo. Repreenda toda pressa, meu Pai. Sustenta-nos na palma das tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.